gente, durante a história da Bíblia, nós vemos Deus e a humanidade do início até hoje em situações de infidelidade. O próprio Lúcifer foi infiel com Deus lá no céu, Adão foi infiel com Deus. No decorrer da história, nós vemos a humanidade sendo constantemente infiel com Deus. Nós vemos isso quando Deus ele decidiu destruir a terra e o único que ele encontrou graça ali no momento foi Noé e sua família, mas Deus ele ficou tão triste com a infidelidade da humanidade que ele tinha chegado ao ponto de ter se arrependido de ter nos criado. Ou seja, durante anos e séculos, geração por geração, Deus ele lidar com a infidelidade do ser humano e isso permanece até hoje, mas um dia tudo isso acabará. Porém, até lá, nós estamos no processo de transformação rumo à mente de Cristo para um dia morarmos com Jesus eternamente. Amém? Então, gente, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele trouxe para nós possibilidades de uma nova vida, de uma nova visão, de um novo comportamento, um novo caráter. Tanto é que na Bíblia deixa claro que o caráter que habita em nós depois que nós aceitamos Jesus é o caráter de Cristo em nós. Por isso que na Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é possível uma pessoa infiel ser fiel? Dani, mas tem gente que parece que nunca vai mudar. Então através desse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência em relação à infidelidade. Eu, Daniele, durante a minha vida inteira, eu fui uma mulher infiel. Eu não conseguia ser fiel e eu vou explicar para vocês o porquê, como tudo isso aconteceu e como eu mudei também, tá bom? Gente, durante minha vida inteira, fui criada pela minha mãe e pela minha avó, Maria, que já faleceu. Na história da minha família, todas as mulheres foram traídas. As minhas tias, minha mãe, minha avó, todas as mulheres foram infelizes nos seus relacionamentos. Todas casaram, mas todas se divorciaram. Eu cresci ouvindo as minhas tias, minha mãe, minha avó sempre me dizendo que homem não prestava. Pode ser que muitas das vezes elas diziam aquilo na hora da raiva ou em um momento de tristeza, elas estavam feridas e precisavam desabafar. Eu não as culpo por isso, ok? Mas eu estou compartilhando com vocês como foi a minha educação durante a minha vida, como que eu fui criada, como que eu fui estruturada para me tornar a pessoa que um dia eu fui. Desde pequenininha, eu já era moldada a ser infiel. Por quê? Eu era aconselhada pelas minhas próprias tias e pessoas da minha família que eu não deveria ser fiel. E muitas vezes entre conversas de mulheres adultas, por isso que às vezes não é bom criança escutar conversa de gente adulto, sabe? Eu acredito que criança tem que ouvir coisa de criança e adulto com adulto. Você tá entendendo que nem tudo criança precisa ouvir? E quando eu era criança, eu sempre ouvia as minhas tias conversando, não, porque mulher não pode ser fiel, tem que trair mesmo. Se aparecer oportunidade de um cara aí, tem que sair, tem que ter amante, tem que curtir. Então, na minha cabecinha, desde criança, eu acreditava que ser infiel era normal, que trair era normal, casar e divorciar era normal, que o homem traía a mulher depois que casava era normal. Então, pra mim, era tudo normal. Eu não acreditava que nós realmente deveríamos ser fiéis aos nossos cônjuges. Eu tive 3 namorados, homens mesmo. Eu não era fiel. O primeiro namorado que eu tive, eu tinha 15 anos, eu ainda era virgem, mas eu já tinha sido abusada na minha infância. E quando eu tinha 15 anos eu já bebia, já fumava maconha, já fumava cigarro. Eu já era bem perdidinha, já era bissexual, já beijava homem e mulher, mas eu ainda era virgem. E eu lembro que eu tive o meu primeiro namoradinho, me apaixonei por ele e foi com ele que eu perdi minha virgindade quando eu tinha 16 anos. Na primeira noite que eu perdi minha virgindade com ele, assim que ele foi embora, foi em uma festa de casamento de uma amiga e ele teve que ir embora mais cedo e eu acabei ficando com a galera. Eu estava loucamente apaixonada por ele, tipo primeiro namorado, primeiro amor, 15 anos, sabe? Eu era muito apaixonada por ele, tanto é que ele foi embora e deixou a jaqueta dele comigo e eu fiquei lá abraçada com a jaqueta, sentindo o cheiro da jaqueta, aquela coisa de adolescente, né? Que adolescente é muito, tudo muito intenso. E eu lembro que na primeira noite eu o traí. Não me pergunte por quê. Eu simplesmente estava programada a trair. E quando eu o traí, foi algo muito natural. Chegou um outro rapaz, eu tinha acabado de perder minha virgindade. Eu estava apaixonada pelo rapaz que eu estava namorando. E ele foi embora, no que ele foi embora chegou outro.
nós começamos a beber, a nos beijar e transei com ele também. Na primeira noite que eu perdi minha virgindade, eu transei com 2 homens. É pesado. Mas, na minha cabeça, eu não fiquei com peso. Eu simplesmente fiz o que tinha que fazer, terminei ali com o cara e vim embora pra minha casa abraçada com a jaqueta do meu então namoradinho. Era como se eu tivesse esquecido que eu tinha traído ele, sabe? Só aconteceu ali na hora e depois os meus pensamentos voltaram para aquele momento que foi mágico, que foi tão lindo, sabe? E eu continuei apaixonada pelo meu namorado. Ou seja, era algo tão louco que eu era apaixonada, mas eu traía. E por que eu traía? Porque era algo que eu fui criada desde criança. Eu estava programada a isso. Eu tinha que fazer porque eu fui treinada para isso. Eu fui programada a isso. Eu fui preparada para isso. Entendeu? Então eu me apaixonava assim, mas eu não podia deixar de trair. Eu não tô me justificando, tá? Eu confesso que eu errei muito. Entendeu? Mas eu estou querendo dizer para vocês o que se passa na vida e no coração e na mente de uma pessoa infiel. Muitas vezes ela não faz isso por maldade, você tá entendendo? Muitas vezes ela não faz isso por falta de caráter. Vamos ver. Na palavra do Senhor diz que nós só mudamos quando o caráter de Cristo vem em nós. Ou seja, quando nós estamos no mundo, nós temos uma vida mundana. Então só Jesus consegue mudar uma pessoa. Você tá entendendo? Tem aquela frase que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Gente, isso é uma mentira, porque com Jesus ele consegue mudar qualquer pessoa. E eu acredito que ninguém nasce torto. Eu repito isso. Eu acredito que ninguém nasce torto. Eu acredito que todos nós nascemos da maneira que Deus sonhou. Todos nós nascemos ali perfeitinhos. E conforme o tempo vai passando, diante da educação, diante daquilo que nós fomos criados, ensinados, nós vamos nos moldando de acordo com o que nós vamos vivendo e aprendendo. Você tá entendendo? Eu não culpo minha família, porque minha família também não teve ensinamento, não teve estrutura, mas eu preciso relatar para vocês porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar com isso. Dani, é possível uma pessoa que ama trair? Quando eu não tinha Deus, quando eu não tinha Jesus, eu conhecia uma forma de amor, uma forma de paixão. O amor de Deus, o amor de Cristo, ele é o maior de todos e ele é o mais puro e ele é o verdadeiro amor e, cara, ele é incomparável. Você não consegue comparar o amor de Deus com o amor que você sente sem Jesus, o amor que você sente de forma natural, sabe? Aquela atração. Mas quando eu era do mundo e eu era infiel, eu não conhecia Deus. Então tudo que eu fazia era tudo muito natural, mas o sentimento estava em mim. E eu comecei a namorar com esse meu primeiro namoradinho. E nós ficamos quase 1 ano juntos, assim. E eu traía muito, cara. Eu era apaixonada por ele. Mas todas as vezes que eu tinha uma oportunidade, eu o traía. E muitas vezes eu traía com um cara mais feio, com um cara zoado, com um cara que não tinha nada a ver comigo, com um cara que não me atraía. Eu traía pelo fato de trair. Eu tinha que trair. Eu fui programada a atrair. Você tá entendendo? Isso é surreal, mas é real. É uma defraudação tão grande que durante minha vida inteira eu fui programada a ser infiel. Eu obedecia àquilo que eu fui ensinada, mas eu não fui ensinada como lidar com a paixão, como lidar com o sentimento que eu tinha. E eu não sabia como mudar, eu não sabia que era possível mudar, porque eu ainda não conhecia a palavra. Na palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade vos libertará.